Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da ABES, aqui direto da Vila Germânica, em Blumenau. Hoje estamos no nosso segundo dia de feira e o último também, então você que é daqui de Blumenau, da região, aproveite para vir ver o que está acontecendo aqui, porque tem muita coisa boa sobre beleza, sobre saúde, sobre bem-estar, palestras assim de altíssimo nível. Não acabou só ontem com a Gay Oliveira, para quem acompanhou, tem muita coisa ainda para acontecer aqui até às 7 da noite. Entra lá no nosso site, beautyestheticshow.com.br, faça a sua inscrição ou venha para cá para a Vila Germânica, faça a sua inscrição aqui no nosso autoatendimento e aproveite essa feira que está imperdível. Bom, no episódio de hoje eu estou aqui com a doutora Ângela Fusinato. Ela é biomédica e ela é especialista em fios PDO e também em procedimentos ali para tornar as mulheres mais belas e estarem mais de bem com a própria autoestima. Queria agradecer a sua presença aqui, por aceitar o nosso convite e bater esse papo com a gente aqui hoje. Eu quem agradeço, é uma honra estar aqui compartilhando conhecimento e foi uma honra estar lá no palco também, falando um pouquinho para os profissionais sobre preenchimento labial de alta performance, fios aptos, né, que são novidades no Brasil. Então é muito bacana estar aqui compartilhando conhecimento com os profissionais que buscam, né, esse conhecimento. Tá certo. E Ângela, conta pra gente, você já tinha participado de outras feiras? Essa é a primeira vez? Como foi? Como palestrante é a primeira vez em feira. Já palestrei em semana acadêmica, na faculdade, mas em feira mesmo, essa é a primeira. E tô achando muito bacana, assim, estar aqui, muito valioso. Tô gostando bastante. Maravilha. E conta pra gente um pouquinho, qual foi o tema da sua palestra hoje? Eu sei que ele foi bem específico. Isso, eu escolhi 2 temas, né? Eu escolhi trazer uma novidade, que é os fios aptos, que são fios de alta performance, que chegaram há pouco tempo no Brasil. Então, no final do ano passado, eles chegaram, né? Eles têm aprovação da Anvisa agora e está disponível para os profissionais certificados. Então, não é todo profissional que consegue aplicar esses fios. Existe uma certificação, um treinamento, e aí, né, consegue comprar esses fios e está aplicando nos pacientes, consegue trabalhar com essa técnica. E o outro tema foi sobre o preenchimento labial de alta performance, o quanto é importante um preenchimento labial bem feito, né? E tirar essa ideia de que preenchimento é tudo igual, é exagerado, enfim, mudar a visão das pessoas. É bem importante você trazer isso, né? Porque às vezes a gente acha, não vou fazer, porque senão eu vou ficar com aquela bocona de salsicha. Tem gente que até brinca, né? Isso. O ideal, né, quando a gente pensa em um preenchimento labial, é trazer realmente beleza para o rosto, trazer uma proporção, características belas e não essa sensação de exagero. Então, realmente foi para mudar a visão das pessoas sobre o preenchimento labial. Porque, sim, dá para fazer um procedimento no rosto sem ficar artificial, um procedimento natural, bonito, né, e que gera uma atratividade, traz aquela sensação de leveza para o rosto. E quais as vantagens das pessoas passarem por esses tipos de procedimento? Tipo os fios aptos, né, que você já disse que é bem novo, o preenchimento labial, além da questão estética também, tem os benefícios por trás. Quais são esses benefícios? Então, quando a gente fala de aptos, fala de fios, hoje a gente tem uma duplação no fio aptos, que é o estímulo de colágeno. Então ele vai estimular a neoangiogênese, né, a formação de novas fibras de colágeno e novas fibras de elastina. Então a pele vai ficar muito mais firme, né, a qualidade da pele vai mudar. Então, além de ter um efeito de tração, apesar de o efeito de tração ser suave, ele vai ter o estímulo de colágeno. Então ele tem essa duplação, né? E vai trazer resultados superiores. É para um paciente que já faz procedimento e quer manter o rosto mais natural, bonito, quer continuar estimulando o colágeno, ter a pele boa. Maravilha. E aí também, né, quando a gente fala muito desses procedimentos estéticos, a gente sabe que o Brasil
em cirurgia plástica é campeão, e cada vez mais, né, casos de harmonização, vem tomando conta ali das pessoas cada vez mais têm buscado esse tipo de serviço, e muitas vezes as pessoas acabam fazendo procedimentos, aqui vou até ser um pouco polêmica, que perdem completamente a característica ali original da pessoa. A gente teve um caso recente, por exemplo, da Anitta, que apareceu aí com uma fisionomia que ninguém nem reconheceria se topasse com ela na rua. Eu queria que você contasse pra gente, né, até que ponto isso é saudável e não é, para que as pessoas também elas possam ter acesso a essa informação e entender, né, como fazer e buscar o profissional certo para esse tipo de procedimento. Sim, eu acho muito válido falar sobre essa questão de saúde mesmo, até mental, porque hoje se tem buscado procedimentos, né, e algumas pessoas acabam perdendo um pouco do limite, né? E quando a gente pensa em procedimentos faciais bonitos, a gente tem que lembrar do visagismo facial. Então, você fazer um procedimento que vai realçar a tua beleza sem mudar a tua essência, né? Vai trazer leveza, rejuvenescimento para o rosto, vai destacar a tua beleza, mas sem propriamente transformar. A não ser que a pessoa queira uma transformação, né? Que eu acredito que não é o caso. A gente conseguir se identificar como a gente mesmo, né? Gostar do que a gente vê no espelho e só querer realçar, tá tudo certo, né? Então, eu acredito que o procedimento ele tá aí pra gente se sentir melhor consigo mesmo, né? Então, acho muito válido os procedimentos estéticos nesse sentido. Fazer procedimentos que combinem com a nossa essência, que vão realçar a nossa beleza, mas que não sejam de uma forma tão exagerada, né? Porque acaba assustando realmente e acaba mudando características que muitas vezes nos fazem únicos. Então, tem que querer realmente, sabe, mudar algo. Quando a gente entra no exagero, geralmente são pessoas que já têm um distúrbio ou não conseguem ter uma imagem tão boa de si, né? E eu, no consultório, sempre abordo muito essa questão de naturalidade, da gente realçar algo que a gente já tem de belo, destacar características, mas mantendo a nossa essência, sabe? Sem aquela transformação, sem gerar essa estranheza. Certo. E hoje, como é a sua rotina? São muitas pessoas que te procuram? Tem uma faixa etária específica? E o gênero, são mais homens, porque os homens também estão se cuidando mais, mulheres? Como você tem visto isso? Sim, hoje os homens estão buscando muito, né, os procedimentos estéticos, mas ainda assim as mulheres dominam o mercado da beleza. E hoje, assim, 80% das minhas pacientes são mulheres, principalmente após os 35 anos. São mulheres que já estão no momento da vida, que elas já estão estabilizadas, né? Já tem muitas vezes filho, um trabalho, a casa própria, e aí conseguem investir em procedimentos estéticos. Quando a gente fala em investimento, quando fala em complementar procedimentos, é esse perfil que mais se encaixa. Hoje, para procedimentos isolados, tem pacientes mais jovens também, por exemplo, que vão e buscam fazer um lábio. Mas a gente sabe que com o envelhecimento, né, que vai surgindo os primeiros sinais do envelhecimento, as mulheres geralmente já estão no 35 mais. Então, nessa idade, elas começam a buscar mais fazer vários procedimentos. Certo. E o que você indica para a pessoa que está ali insegura, quer fazer alguma coisa, não sabe por onde começar, não sabe como escolher um profissional? O que você orienta? Qual o seu conselho, digamos assim, né? O primeiro passo claro, quando a gente tem uma indicação, né, de alguém que já fez, é muito bom. Mas acompanhar esse profissional, ver se a filosofia de trabalho dele se encaixa com o que você busca. Se você busca naturalidade, rejuvenescimento de uma maneira sutil. Porque hoje o que eu vejo é que tem vários tipos de profissionais para todos os tipos de público. E a gente precisa alinhar aquilo que a gente gosta com aquilo que o profissional que a gente está acompanhando tem para nos entregar. Então, vou buscar alguém que tenha essa filosofia mesma que a minha. Gosto algo mais natural, mais sutil, delicado, vou para alguém que tenha essa abordagem, né? E, quero algo mais transformador, tem profissionais que fazem transformações. Então, o primeiro passo é tu se identificar com o profissional,
buscar alguém que realmente alinhe com as tuas expectativas. E hoje dentro do consultório, para mim o mais importante assim é sentar com o paciente, conhecer ele, ver o que ele busca, né, expressar através do rosto dele, para mim tá fazendo a indicação mais certa. E para passar essa confiança de início, então o paciente vem, ele vai me conhecer, vai conhecer o meu espaço, eu vou falar sobre os procedimentos que eu realizo, a forma que eu tenho a minha abordagem, os produtos que eu utilizo, para criar essa confiança mesmo, e aí o paciente ele ter essa segurança de ficar comigo e decidir fazer algum procedimento ou não. Então muitas vezes vem de indicação ou de rede social, e a partir do momento da consulta ele vai ver se aquela decisão de vir, ele vai continuar ali comigo, né? Então a consulta é muito importante. Certo. E uma pergunta também que eu acho que é muito importante, né? Hoje a gente tem, como você disse, profissionais de todos os perfis para atender vários públicos. Mas quem é o profissional habilitado para fazer esse tipo de procedimento? É o biomédico? É apenas o esteticista? É o dentista? Isso, na verdade hoje existe uma gama de profissionais que são habilitados a fazerem os procedimentos estéticos injetáveis minimamente invasivos. Existem profissões que querem, né, fazer, mas que ainda não tem, o conselho ainda não liberou, então eu tenho conhecimento da minha, né? Sei que a odontologia também pode, a enfermagem, enfim, a medicina, né? A biomedicina. Então essas áreas eu sei que estão aptos, são profissionais que têm uma formação para fazer os procedimentos. Certo. E mais uma pergunta também. A gente, quando fala, por exemplo, de cirurgia plástica, então as pessoas né, sempre tem o conselho, se é muito barato, desconfie. Com os procedimentos também estéticos, esses injetáveis, tem essa máxima também? Tem. E é muito importante a gente tocar nesse assunto porque produtos de boa qualidade, de boa procedência, têm realmente um valor agregado. E não só o produto em si, mas o profissional que se qualificou, que estudou, que fez curso, que buscou realmente entregar além do que assim, os profissionais que estão no mercado entregam. Então a gente precisa buscar, né, conhecimento e ir atrás para ter um diferencial. Então eu acredito que isso é muito importante, assim, ir atrás mesmo. Tá certo. Bom, a gente não tem muito mais tempo, né? Até também não quero tomar toda a sua manhã, que você acabou de sair da palestra. Passa pra gente ali os seus contatos, fala com o público para convidar, conhecer, te seguir nas redes, quais são os meios aí de te encontrar? Bom, então assim, hoje a minha rede que eu mais acabo divulgando meu trabalho é o Instagram, que é o @dra.angelafusinato. Então lá abordo um pouco o meu trabalho, trago alguns conteúdos educativos e hoje é o meu principal canal de divulgação do meu trabalho. Tá certo. Gostaria muito de te agradecer o nosso, né, por aceitar o nosso convite de estar aqui como palestrante, nos apoiando na primeira edição dessa feira, que a gente espera que seja anual e sempre muito importante para Blumenau, assim como a Febratex, que a gente sempre promove. Muito obrigada, viu? E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. É isso. Bom, podcast aqui, a gente termina esse episódio, mas na sequência já volta aqui outras pessoas com mais assuntos importantes. Fique sempre ligado nas nossas redes sociais. Até mais.